Olá, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né? Vocês que me assistem aí, em diferentes horários, tempos que vocês estão, né? Dimensão, entende? Então, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Graças a Deus, pessoal, mais um dia aqui para a gente continuar, né? O nosso estudo, expansão da consciência, né? Nossa conexão com a espiritualidade. Graças a Deus, pessoal, tem muitos aqui que, nossa, tem expandido a consciência de tal maneira, sabe? Que eu tenho me surpreendido, pessoal, porque em pouco tempo as pessoas que estão aqui assíduas, né? Aquelas que não estão assíduas ainda têm dúvida, ainda tem, né, as coisas delas internas, mas é isso, pessoal. É importante que começou, né? Tá começando devagarzinho, mas começou. Mas tem outros que estão assiduamente, nossa, a expansão da consciência da, das pessoas que estão assiduamente no meu canal, nossa, eu estou percebendo assim, ainda mais pessoas que estão conversando comigo, eu estou vendo, nossa, como a pessoa mudou, tá tendo uma amplitude até no falar, sabe? Se estava enrolado no falar, tá falando agora friamente, sabe? Então isso é muito importante, pessoal, sabe? Graças a Deus que eu ajudei de alguma forma essa pessoa a desenvolver a espiritualidade dela, como é a conexão dela, sabe? Ela de estar se sentindo bem, nunca se. Então, isso é muito gratificante, pessoal. É o meu pagamento, né? Se eu não tenho outro pagamento, esse é meu pagamento, entende? Porque pelo menos eu estou me colocando como um canal da espiritualidade para beneficiar muito alguém aí. Talvez até pessoas que eu não conheça, pessoal. Tenha se beneficiado, né? Maravilha. Graças a Deus, pessoal. Entende? Então, por que essas pessoas chegaram nesse grau de consciência, nesse sentimento, nessas coisas? Por quê, pessoal? Porque existe o trabalho da espiritualidade é equilibrar as energias, né? Porque tudo aqui é energia. Então, quando a gente equilibra isso, né? Trabalho da espiritualidade em geral, né, pessoal? Tem na Bíblia, tem tudo. Mas por que essas pessoas não estão entendendo, pessoal? Para fazer o trabalho da espiritualidade. Porque não entende, a Matrix já fez esses conceitos religiosos para não você não trabalhar a espiritualidade mesmo. E essas pessoas que melhoraram, que estão no meu canal, estavam em outros grupos religiosos, pessoal. Né? Não vou dizer nomes, né? Mas estavam aí nos grupos religiosos que vocês conhecem. Elas estavam, mas estavam totalmente desequilibradas emocionalmente, espiritualmente, confusão na mente, sabe? O chakra frontal, a mente levando para um bocado de bobeira. Entende, pessoal? Tava assim. E tava em grupo aí. Mas por que ela ia para o culto lá domingo, sábado, né? Não sei qual era o dia. Ia lá e essas coisas não eram sanadas, não era resolvida, pessoal. Entende? Porque não está ensinando ela como trabalhar a espiritualidade dela. Estava lá fazendo coisas religiosas que eles acham, né? Achava não, acham que é certo, né?
tem discussão, briga e tudo nesse lugar. Ontem mesmo aqui na rede social eu vi uma discussão aí entre um pastor e o outro aí. Nossa, só bota logo no ringue para sair na mão, né? É, no UFC, né? Treinar eles pro UFC. Só faltou isso, pessoal. Mas palavras ali foram palavras quentes, né? Entende? Então, estão lá fazendo isso. Mas e as pessoas, pessoal? Por que as pessoas estão assim, tudo sofrendo? Entende? Porque não está ensinando a verdadeira conexão da espiritualidade. Não está para que as pessoas transcendam o ego dela. Entende? É o meu tema de hoje, né? Cadê? Deixa eu ver onde é que tá. Onde é que tá, pessoal? Cadê meu estudo? Será que foi por água abaixo? Né, pessoal? Então, é o meu tema de êxodo. O que é o meu tema de êxodo? Porque eu venho falando aqui essa palavra transcender o ego, né? Mas aí tem pessoas aqui, pessoal, que nunca viu esse termo, né? Nunca viu esse. O que é isso? Ego, né? É um conceito que vem da psicologia, né? Da psicanálise, né? Da filosofia. Então, vem desses grupos assim, a vez até dos grupos espiritualistas, né? Vem esse termo. Então, tem pessoas aqui que é evangélica, pessoa. Nunca viu esse termo. O que é isso? Transcender o ego? Entende? Então, eu entendo. Graças a Deus vocês estão me assistindo, mas é isso, eu entendo vocês. Você eu falei uma coisa, transcendeu o ego. Olha, o que é que ele está falando? Porque é uma informação que você não tem, né? Que não for ensinado. Tem na Bíblia, mas está de outra forma, mais, como é que se diz assim, mais metáfora, sabe? Que não é a forma que os espiritualistas traz com mais ênfase, entende? No espírito, no trabalho espiritual, entende? Mas também existe na Bíblia. Os evangélicos também têm alguns que transcendem o ego. E ele nem sabe o que é. Entende, pessoal? Então, eu venho explicar isso aqui. Venho colocar a parte da Bíblia também para que vocês entendam. Entende? Vamos fazer esse vídeo em duas partes, né? E vamos rápido, porque o tempo urge, né, pessoal? Eu estou aqui conversando, então já é uma hora de relógio, passou assim tão rápido, pessoal. Eu nem sinto, eu nem sinto, mas vamos começar, né? Sem longas, sem demora, vamos começar. O que é, o que é a transcendência do ego? O que é isso, pessoal? A transcendência do ego. Aí eu coloquei, por que temos que transcender esse ego? Por que temos que transcender? É uma pergunta que eu coloco também. Por que isso? Por que temos que fazer isso? Né? É o que vamos descobrir agora, né, pessoal? Primeiro vamos saber o conceito, o que significa o que é a transcendência do ego? O que é a transcendência, né? Então vamos, aqui ele fala assim: a transcendência do ego é um conceito amplamente explorado em diversas áreas do conhecimento, como a psicologia, a filosofia, né? A psicanálise e a espiritualidade. Então, pessoal, é um conceito, né, que está sendo explorado, foi criado, eles estão estudando isso, avaliando, né? Porque tem a ver com o nosso ser, né? Tem a ver com nossa concepção da personalidade e com o nosso ser. É por isso que reúne todo esse conhecimento, toda essa área de conhecimento está explorando, está estudando, né?
Todas essas áreas do conhecimento estão estudando sobre isso. Estão trazendo percepções, conhecimento sobre essa concepção, entende? Então, a psicologia, a filosofia, né? A psicologia também entra a psicanálise aí, né? E a filosofia e a espiritualidade. Então, são áreas que estão aí estudando sobre isso. Aí ele fala, mas a transcendência, o que é esse a transcendência? Trata-se de um processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que busca ir além da identificação com o ego, né? Ou seja, com a nossa identidade pessoal e individual, né? Porque o ego é é nossa identidade pessoal individual, mas é a nossa verdadeira pessoa? Não. Nossa, pessoal, é ruim a gente saber disso, né, pessoal? Mas é a verdade, pessoal. Você quer a verdade? Então, temos que estudar sobre isso, sobre quem é a gente verdadeiramente. Porque a gente vai ficar se enganando pensando que é esse personagem que foi criado para viver uma experiência aqui nessa realidade. Entende? Aí ele fala, o termo transcendência do ego tem a raiz na filosofia oriental. Então, veio lá, a raiz veio de lá, né? Especialmente do budismo e o hinduísmo. Nessas tradições, o ego é visto como uma ilusão, uma construção mental que nos mantém presos ao mundo material e a nossas limitações individuais. A transcendência do ego, então, é um caminho para superar essa ilusão e alcançar um estado de consciência mais elevado. Então, o que é se transcender o ego? É que a gente saia desse caminho de ilusão, né, que a nossa personalidade criou aqui, e alcance um estado de consciência, né, o qual a nossa consciência é a verdadeira nossa nosso eu, né? A gente se conecte a essa alma, a essa consciência, para que a gente alcance estado mais elevado. Por quê? A gente está num estado de consciência aqui muito baixo, pessoal. Né? Entende? Mas a nossa consciência pode mais, sabe mais, pode. Quando a gente se conecta à consciência maior, que é uma consciência divina que você viu que Deus é maior do que a nossa consciência, né? Eu falei ontem no versículo. Então, a gente vai expandir, vai elevar a consciência. É por isso que a gente está aqui trabalhando para isso, pessoal, né? Mas a gente está ainda no corpo, né? Quem tem um corpo criou uma personalidade, né? Que se chama ego, porque criou um personagem, né? Por exemplo, o meu personagem aqui agora nessa realidade é o quê? Samuel. Vocês me conhecem, né? Eu tenho na minha identidade, meu canal até tem o meu nome, Samuel de Jesus. Entende? É um personagem que foi criado para minha consciência viver aqui nessa realidade, pessoal. Então, quando a pessoa está apegada a esse ego, ela entra no mundo de ilusão, que é uma construção da peça mental da personalidade que mantém presa no mundo material e nos limita individualmente. Então, limita a individualidade do seu ser verdadeiro, do seu eu verdadeiro, que é a consciência. Então, é por isso que a gente tem limitações, pessoal. Entende agora o que é o transcender do ego?
a gente tem que trilhar um caminho para superar essa ilusão. Então, é a gente ir desfazendo essa ilusão. A primeira coisa é você ter que perceber que você não é o corpo, não é esse personagem. Você é outra coisa, é a consciência. Eu falo sempre aqui nos meus vídeos. Quem está assistindo desde o começo sabe que eu comecei assim. Teve uma pessoa e eu cheguei assim: você não é esse corpo, você não é o corpo. Ela disse: como assim? Como assim, Samuel? Eu não sou o corpo? Você não é o corpo, você é a consciência que está aqui experienciando agora aqui como eu estou aqui como Samuel. Então, eu estou aqui nessa realidade agora, né? Experienciando com esse avatar aqui que eu tenho. Então, eu chamava de, eu falei avatar, e mãe disse, o que é avatar? Né? Que é do filme, né? Que tem aí Avatar, né? Porque no filme o personagem ele tinha um avatar, tinha outro, né? Ele poderia mudar. Então, o espírito dele, a consciência dele poderia mudar de avatar. É por isso que o filme fez isso aí. Você acha que isso, os caras fez isso porque à toa, pessoal? Não, eles têm conhecimento sobre isso. Entende? Eles têm conhecimento. Então, eles fizeram o filme para passar uma mensagem subliminar a você. E vocês não entendem. Assiste o filme só por assistir. Ah, isso é interessante. Ah, o Avatar. Ah, fica aí comentando, mas sem profundidade, sem entender o que realmente o autor, né, queria passar ali. Ele está passando mensagens espirituais, né, para você transcender esse ego, né? Então, a transcendência do ego, então, é um caminho para superar a ilusão e alcançar um estado de consciência mais elevado. Então, aí o que é que ele fala mais? Ele fala: a transcendência do ego é uma atitude de entrega, de desapego do ego e de participar de algo maior que está dentro do ser. Então, como é que o que é que está dentro do nosso ser, da nossa consciência, pessoal? Que a gente estudou ontem na evolução da consciência. É Deus. Então, Deus está onde? Quem estuda aqui comigo, assiste meu vídeo, ela sabe onde está Deus agora. Está na nossa consciência. Então, ele está falando aqui para você transcender o ego, é uma atitude de ensino, de entregar, né? Se entregar na mão desse ser, né? E desapegar do ego e de participar de algo maior, de algo mais elevado, que está dentro do ser. Então, quem é que está dentro do nosso ser? É a centelha divina, é esse Deus, é o Espírito de Deus, ele está na nossa consciência. Não foi ontem eu mostrei, você não viu que eu falei? Então, quem está aqui no meu canal sabe que ela não tem que procurar Deus em lugar nenhum. Porque Deus está no ser dela, está na consciência. O que é que ela tem que fazer? Ela tem que fazer isso, transcender o ego dela, trabalhar a espiritualidade para transcender o ego, que ela está apegada, ela está pensando que é esse corpo, para que ela vá se conectando. Quem é ela? Quem é ela? Quem é você? É a consciência. Então, esse é um trabalho interno da sua consciência que a sua consciência tem que fazer, que é essa transcendência do ego. É um trabalho do seu verdadeiro ser. Mas seu verdadeiro ser precisa despertar, tomar consciência disso. Se você não toma consciência, você fica pensando que você é esse personagem aqui, que você é Samuel de Jesus. Se você fica pensando que é esse personagem, você não vai, a sua consciência não tem consciência para fazer se transcender, que é o quê? É você ir buscando a Deus. Isso é buscar Deus. Quem vai buscar Deus? É a sua consciência que está lá no seu ser. Entende? Então, quem é que está nos atrapalhando a esse buscar de Deus?
é o nosso ego, pessoal. A nossa personalidade. Então, é por isso que a Bíblia ensina a mandar largar essas coisas. E as pessoas não entendem. Tem um monte aí falando bobagem nas redes sociais, pessoal. Eu fiquei escutando ontem, nossa, quanta bobagem eu vi no meu ouvido. Eu preciso tirar. Estão querendo poluir a minha mente, meu Deus. Entende? Então, você não tem que buscar Deus nenhum. Deus está aí com você. Agora, por que você não está percebendo? Por causa que você está preso nessa identidade, nesse ego individual que está fazendo você não perceber que você tem uma centelha divina, tem um Deus aí com você. O Cristo interior está aí com você também. Você não está percebendo. Aí está procurando. Aí está sendo enganado aí por um monte de pregadores aí, enganadores, dizendo que Deus está aqui, venha para aqui. Aí vocês chegam, vão lá, se vê que não está lá, ainda arranja problema para sua vida lá, porque tem ser humano tudo no ego lá, é isso que vai arranjar. Arranjar confusão. Aí depois fica falando que Deus não existe, que Deus não. Você vira um ateu. Tá pregando contra a conexão da pessoa. Você entende, pessoal? Você entende agora? É isso que está acontecendo. Por quê? Não entende o que é. Não entende aonde está Deus. Não entende quem é Ele. Por isso que eu estou chamando aqui para trabalhar na espiritualidade. Quem está aqui desde o começo do canal, assiduamente, estão percebendo isso, né? Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala a transcendência do ego pode ainda ser associada à ideia de que o verdadeiro estado de liberdade é alcançado quando a energia do ser interno se eleva e a do ego se rende a ela. Então, ele fala que o quê? A transcendência do ego pode ainda ser associada à ideia do verdadeiro estado de liberdade. Então, é o que Cristo vai fazer. Para isso que eu vim chamar, para a liberdade. Então, ele veio fazer você transcender esse ego para você sentir essa liberdade, né? Então, você sente a liberdade, se sente livre, se sente, tem uma paz, né? Porque aquelas energias não estão dominando mais você. Então, quando as energias do ser interno se elevam, então, quando a sua energia do seu ser se eleva além do ego, ela não consegue mais dominar você. Então, ela se rende a essa energia, que essa energia é maior do que ela. Mas o que é que está acontecendo? As pessoas estão sendo dominadas por esse ego, pessoal. E aí o que é que acontece com o seu ser verdadeiro? Ele vai sumindo. Ele vai sumindo. Porque ele não aparece. Então, o seu ser divino não aparece. Então, você não tem um ser, vai formar uma personalidade humana divina, entende? De amar o próximo, sabe, de fazer o bem. Você não vai. Então, você vai virar o quê? Pode virar o inimigo que está no ego da pessoa. É o que acontece. É por isso que os espíritos que morreram tudo nesse ego, pessoal, que estão aí desencarnados, eles que estão nos atacando, porque morreram na inconsciência. Está na ignorância o ego dele. Então, eles estão achando até que tem corpo, ele até vem para querer fazer a vontade humana, que ele não tem mais corpo, porque ele morrer viciado naquela energia densa. Então, eles estão viciados na energia densa. Então, ele não tem corpo, o que é que ele faz? Vou encostar em alguém que tem corpo para sugar a energia. É por isso que esses espíritos fazem isso. Entende? Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala, a transcendência do ego é a ideia de que o ego se constitui
ao se voltar para o outro e para o mundo, né? E não está presente na consciência. Então, não está presente, o ego não é uma composição, ele é formado aqui, essa personalidade nessa realidade, né? Ele forma aqui esse, como é? Esse avatar, quando é formado esse avatar aqui para a gente. Então, o ego é isso. Não é o seu eu verdadeiro. Seu eu verdadeiro está escondido, o qual você precisa trazer esse eu verdadeiro, né? Ele disse, quando o ego está constituído voltado para outra pessoa, né? E para o mundo. Então, você está atrelado às coisas do mundo. Às coisas do mundo. A transcendência é a ideia de que você constitui se voltar para o outro, então, se dedicar ao outro e se dedicar às coisas boas para que você faça aqui no mundo. Entende? Você vai fazer esse volta para dentro para que você possa contribuir com esse amor aqui nessa realidade. É isso que é o transcender, porque você vai se unir à sua alma, e a sua alma é divina, o qual tem coisas divinas que vai ser colocada aqui. É o qual a Matrix não quer que você faça isso. Não quer. Quer as pessoas aí no ego presa, e muitas pessoas estão virando até demônios mesmo, né? Que estão atacando uma ou a outra. É isso que eles querem. É por isso que o mundo está assim. Aí ele fala, Sartre, né? Paul Sartre criticou a posição da filosofia e psicologia. Então, teve um aqui que criticou, que considera o ego como um habitante da consciência. Então, o Sartre disse, não, não é isso. Por quê? Senão a gente não transcende. Se ela é uma parte da consciência, a gente então não transcende ela. Mas ela pode ser transcendida. A gente pode perceber que a gente não é ela, né? Aí ele fala, a transcendência do ego é um termo dos principais ensaios da filosofia de Paul Sartre, escrita em 1934 e publicada em 1936. Então, esse cidadão aqui, que é um psicólogo, né? Ele estudou sobre isso, sobre o ego, a transcendência do ego, né? Aí ele fala: o ego é uma parte de nossa personalidade que busca equilibrar as demandas do nosso instinto e nossas normas sociais e desejo pessoal. Ela atua como um mediador entre o nosso mundo interior e o mundo exterior, ajudando a tomar decisões e agir de maneira que satisfaça nossas necessidades sem valor ou limite e regras. Então, não tem limite e regra para o ego. O ego é essa parte da nossa personalidade que foi criada. Por quê? Se a gente coloca a nossa verdadeira personalidade aqui, a gente não criava esse personagem, pessoal. Então, quando a gente encarnou aqui, foi criado esse personagem que aí criou a nossa consciência, criou essa parte do ego para que a gente se relacionasse aqui no mundo. Mas o que agora a gente tem que fazer? A gente tem que se voltar agora para a nossa alma e deixar esse ego. Porque esse ego está puxando, ele quer fazer com que a sua consciência pense que você é isso aqui. É por isso que muita gente só pensa que só tem essa realidade, que é ele, esse aqui. Se morreu, acabou. Então, é uma pessoa que está presa ainda no ego. Não transcendeu, não teve uma experiência fora do corpo, não teve uma experiência de EQM, né? Igual que houve uma EQM de uma mulher, ela percebeu que eu tenho dois eu. Ela falou assim, eu tenho dois eu.
A pessoa me. Eu tava me vendo lá de fora e eu me via lá em outro lugar e via meu corpo e via. Eu digo, nossa, eu tenho duas pessoas. Então, a tela ficou confundida, porque ela não entende isso, essas coisas, né? Porque a gente construiu aquele personagem, né? Que colocou uma pessoa para viver aqui nas demandas do instinto, né? Então ele diz: quem busca equilibrar a demanda do nosso instinto, as nossas sociais e desejo pessoal. Então, o ego vai fazer esse equilíbrio, né, pessoal? Por isso que o ego não é para matar o ego, é para você equilibrar ele, né? Ele atua como um mediador entre o mundo interior, o mundo e o mundo exterior, ajudando-nos a tomar decisão e agir de maneira satisfazer a nossa necessidade sem violar o limite e sem a regra. Então, sem a gente vai ter as nossas necessidades aqui humana, pessoal, satisfeita, mas sem violar as regras, principalmente as regras divinas, pessoal. Essa não pode violar, entende? Então, o ego é para fazer isso. Mas quando você está descontrolado, está só no ego, não está tendo esse contrabalanço com a sua alma, com as coisas divinas, você só está no ego, você só vai fazer bagaceira, pessoal. É a verdade. Aí ele fala, ele atua como mediador, já falei, né? Aí ele disse, a transcendência do ego pode também significar, a transcendência do ego pode também significar ir além do que fere o orgulho, em análise o que faz ser o que é. Entende? Então, quando você vai transcender, você vai ferir o orgulho que foi criado com o orgulho da personalidade aqui do ego. É por isso que a gente não pode ter orgulho. A gente tem que ter a humildade e a simplicidade para que abra o chakra coronário para nos ligar à espiritualidade. Por isso que pessoas que têm orgulho, ele não consegue se conectar à espiritualidade, pessoal. Não consegue, tá? Aí ele fala, na vida idealmente saudável, toda experiência de entrega, né? O sono, a meditação, a relação sexual são buscadas e mais ou menos regularmente perseguidas. Então, essas coisas têm que estar regularmente, pessoal. Não pode estar em desequilíbrio. Por isso que o caminho do meio é o caminho do equilíbrio. Aí ele fala, o indivíduo toma-se possível através da atitude, sua prontidão, seu interesse ativo. Se este for o caso, eventualmente toda a sua vida será ativada pela inteligência e o poder interior, até que essa inteligência e o ego sejam um. Então, a gente tem que fazer com que tanto o ser, a nossa alma, esse ego, a gente seja um. É por isso que Cristo chegou, para que eles se tornem um, como a gente somos um, ó Pai. Então, a gente, esse transcender do ego, é levar a sua unidade, transcender como um, né? Mas que ela não sobreponha as coisas da alma, do espírito, as coisas divinas. É o que acontece com as pessoas. As coisas estão. O ego estão dominando essas pessoas. E eles têm uma parte divina. Mas por que, que ele não consegue colocar essa parte divina aqui, pessoal? Entende? É isso, né? Aí ele falou, o ego carece da disciplina. Então, o ego carece da disciplina. Então, quem é que vai disciplinar o ego? É o trabalho dessa espiritualidade, da sua consciência fazer disciplinar esse ego.
Aí ele fala: perseverança, empenho e da fé para a aventura além do âmbito da atual de percepção. Então, a perseverança, a fé vai ajudar nessa jornada de disciplina do toda a encarnação. Então, toda, não é toda. Ele está falando toda. Em qualquer nível que ocorre, exige que a entidade aumente, alcance seu ser, campo de operação para colocar mais longe acerca a volta do ego fragmentado, trazer mais realidade do mundo além do seu confinamento ilusório. Indiretamente, isso se aplica a todo nível. Então, pessoal, a gente precisa buscar o equilíbrio. A gente não tem que partir só para, ai, agora eu sou santo, ai, agora. E a gente também não tem que partir para o ego, para a impiedade, fazer as coisas. Então, a gente vai ter que fazer um nível satisfatório, o ego, a gente vai ter que equilibrar essas energias, sem causar dano mal a ninguém, pessoal. Entende? É isso que a gente tem que fazer. Aplicar em todos os níveis, né? Mudar, trazer a mudança da realidade de estar confinado nesse mundo ilusório, que é o mundo do ego. Entende? A gente não pode ficar também no mundo ilusório, só no mundo ilusório. A gente tem que estar contrapondo, sabendo que a gente não é isso, a gente existe um eu verdadeiro, que a gente é aquilo, mas que a gente vai ter que saber conviver enquanto a gente estiver aqui, pessoal. Entende? É isso que a espiritualidade faz. Aí ele fala: o conhecimento intelectual é a capacidade mais rotineira, externa ou física, a ser adquirida ao aumentar de alguma forma a esfera das operações e experiência da vida, contribuindo assim diretamente para a tarefa total da autotranscendência. Então, vai contribuir quando a gente for aumentando o conhecimento, a capacidade, né? Então, até as coisas do dia a dia, rotineira, externa, física, vai contribuir para que a gente transcenda, haja essa total transcendência do ego. Então, por isso que você tem que mudar as suas ações do comportamento, para que ajude a sua alma a transcender esse ego. Aí ele fala: a aquisição de um novo conhecimento e habilidade também exige um cultivo de alguma atitude necessária para essa tarefa. Cada avanço de conhecimento ou capacidade gera, direta ou indiretamente, mais poder espiritual e consciência, mais experiência de alegria e realização da própria potencialidade. Então, quanto mais a gente vai cultivando esses comportamentos, essas tarefas, vai avançando no conhecimento, na capacidade, vai gerar, direta ou indiretamente, mais poder espiritual e consciência. Então, a gente vai ter mais energia, né? Porque poder espiritual é energia, e consciência. Então, a gente vai ter uma consciência mais elevada. Aí você vai ter o quê? Mais experiência de alegria e realização própria da sua potencialidade. É por isso que as pessoas no meu canal estão se sentindo bem. Nossa, eu estou me sentindo muito bem, irmão Samuel. Nossa, eu estou assim com a expansão da consciência. Até foi o tema que eu falei sobre, como é que se diz, foi ontem, né? Não, foi ontem, não, foi ontem de ontem, foi o salto quântico, né? Teve uma irmã que tava, ela disse: nossa, eu devo ter tido um salto quântico. Aí depois eu fui gravar o vídeo falando salto quântico. Ela disse: nossa, como é que você sabe que eu estava pensando nesse tema? Né? Porque ela tá sentindo a mudança nela, né? Então, é isso que você vai experimentar, pessoal, quando você cultivar
essas coisas da espiritualidade da alma, entende? Porque a gente está muito apegado ao ego. Aí quando aconteceu isso é porque você está se sentindo mais aliviado das coisas do ego, né? Aí ele fala, do ponto de vista espiritual, a única saída é usar a parte saudável do ego. Então, a gente vai usar o ego, mas a parte saudável, né? A parte saudável do ego para lançar luz sobre a parte doente. Então, porque existe uma parte doente do ego, que são aquelas energias densas, pessoal, energias muito baixas, né? Usar a parte honesta para a luz, para lançar luz sobre a parte da desonestidade. Então, existe uma parte da gente que é desonesta, pessoal. Então, a gente vai ter que usar essa parte, né, para lançar luz, para clarear aquela parte. Porque a gente vai ter que se tornar todo luz, pessoal. Assim, a transcendência do ego ocorre de maneira mais segura possível em um novo território conquistado. Então, você vai conquistando, vai tirando as trevas. Então, quando você está tirando as nuvens negras, você está fazendo com que clareie essa parte do ego que estava escura. Entende, pessoal? É isso que aconteceu aqui com muitas pessoas, comigo, com todo mundo, né? E o trabalho da espiritualidade faz isso. Cristo veio fazer isso, para que a gente se torne luz para o mundo, né? Mas temos que vencer isso aqui, ó. O egão, o ego, né? Aí ele fala, o ego é o nosso centro de todos os problemas físicos, emocionais e espirituais. E você pode resolver transcendendo. Então, todo o nosso sofrimento, pessoal, é porque a gente está preso no ego. Tanto físico como espirituais e emocionais, vem porque a gente está pensando que é essas coisas. Então, a gente está, oh meu Deus, estou sofrendo. Entende? Por causa disso, pessoal. Então, quando você sai, porque você não é isso, aí quando você sai, diga, não sou isso não. Você percebe que aquilo só é uma parte da sua personalidade, mas não é você totalmente. Aí ele fala, você é a solução. Busque o seu eu real. Então, existe um eu real que é a nossa alma, a nossa consciência, né, pessoal? Aí ele fala, transcender o ego faz um problema encontrar sua condição. Sua vida continua, mas você fica muito melhor. E tudo que você faz, o ego não deixa de existir. Não, ele está ali. Mas só que você equilibrou ele, você transcendeu, trouxe equilíbrio para esse ego. Ele continua ali, pessoal. Né? Como alguns pensam, o pecado vai sair, né? Não vai sair, ele está ali com você. Mas só que você já conseguiu transcender essa parte, né? Aí ele fala, o que se vai, a parte negativa. Então, o que se vai é a parte negativa que aquela energia está trazendo. Entende? Que é através da consciência que você vai perceber e vai fazer isso. Aí ele fala, então, apesar de alguns usarem o termo a morte do ego, né? Muitos falam, você tem que matar o ego, a morte do ego, não é como a morte do ego, mas sim como uma iluminação do ego. Então, por isso é isso que os budistas falam, que a gente tem que se iluminar. A gente vai ter que iluminar essa parte da nossa personalidade, que é uma bagaceira. Entende? A gente tem que fazer isso. Entende agora por que vem lá do budismo, do hinduísmo? Porque eles falam que essa é a verdadeira iluminação. Quando você vai iluminando, colocando conhecimento, que aquele ego não tem mais força. Ele vai se render à força interior, né? Aí ele fala, o importante é que você perceba que não é o ego. O importante de tudo, você perceber que você não é isso, pessoal.
só. Você não é isso só. Mas sim algo maior. Você é o criador do ego. Então, quem criou o ego foi a nossa consciência mesmo. O que ele criou? Ele criou esse personagem para que a gente pudesse interagir com essa realidade. Porque se ele não cria o ego, pessoal, a gente não poderia se relacionar aqui, porque a gente vinha totalmente com a essência divina, não ia dar certo. Então, foi criado esse ego para que a gente se relacionasse com essa realidade. Mas só que o ego, pessoal, ele não é mal. Você tem que saber controlar. É o que as pessoas não estão fazendo. Estão pensando que é o ego, a consciência dela está sendo enganada pela. Está pensando que é só essa realidade. Então, ela só está fazendo coisa para satisfazer esse ego. É isso que está acontecendo, pessoal. Aí ele fala: a transcendência do ego é perceber que você é o criador e não a criação dele. Você não é o ego. Você tem que pensar: eu que tenho que controlar esse ego, eu sou o criador dele. Mas o que é que está acontecendo? As pessoas estão sendo dominadas porque estão pensando que é esse ego aí. E é o que a Matrix quer deixar você pensando. Por isso que ele não quer que você busque espiritualidade, conhecimento, essas coisas ele não quer, né? Por isso que eu disse, a parte da psicologia, da psicanálise, é importante. O terapeuta entende quando está ali trabalhando, está trabalhando essa personalidade das pessoas ali. Então, ele está fazendo o trabalho da espiritualidade. Entende agora aqui? Na hora que eu falei aqui, foi um vídeo aí que eu gravei, que eu falei, os terapeutas, psicólogos, psicanalistas estão fazendo o trabalho da espiritualidade. Muitos olham assim, hã? Como é? É mesmo? Porque ele pensa que espiritualidade é coisa de religião, pessoal. Muitos terapeutas aí, psicólogo, psicanalista, pensam que espiritualidade é coisa de religião. Por isso que muitos pensam aqui que eu estou falando de religião. Você entende, pessoal? É essa confusão aí e que muitos não falam, sabe? Não explicam sobre isso. Aí pensa que espiritualidade é quando fala de espiritualidade. Tá falando de religião. Não, não necessariamente. Religião é um grupo lá que está falando de uma coisa para você obedecer. Aqui é uma coisa interna que sua consciência tem que fazer. Transcender o ego. Não tem, é interna. Como é que você vai fazer em alguma coisa? Não vai. Agora, algumas coisas externas aqui que você fazer trabalhando, né, meditando, orando, né, pode contribuir para essa transcendência. Entende, pessoal? Tem que vir explicar isso aqui, porque tem pessoas capacitadas para explicar isso aqui, mas não explicam. Pessoas aí espiritualistas podem explicar isso, mas não explicam. Tá? As pessoas ficam confundindo espiritualidade com religião. Espiritualidade é tudo aquilo que trabalha o seu ser, o seu espírito, porque você é um espírito, é uma consciência. Entende? Tem que falar assim as claras, pessoal, né? Por isso que meu canal aqui pode ser pequenininho, mas eu estou falando aqui as claras verdades que tem muitos aí que tem condição de falar, mas às vezes tem rabo preso. Está preso a um grupinho religioso, que ele às vezes é até beneficiado pelaquele grupo, então eles não falam isso, porque eles precisam que você vá para o grupinho, mantenha o seu grupinho ali, entende? Então tem todos esses interesses, entende, pessoal? Aí ele fala, é no momento que você percebe que não é o ego, né? Que acha é algo que se acha ser, mas você acha que é o ego, mas sim algo maior. Acontece a elevação natural na sua vida e na estrutura do seu ego. Então, quando você percebe que você começa a trabalhar, então você vai começar a elevação natural, porque
Quando você percebe isso, é naturalmente houve um despertar e a estrutura do ego vai tomando a forma dessa estrutura do eu interior, né? Que é a alma, que é a consciência divina, né? Aí ele fala, é como se fosse um upgrade, né? Do ego e da sua percepção. Então, o ego vai dar um upgrade, vai se iluminando, vai crescendo também junto com sua alma. Aí ele fala, as melhores características que ficam enquanto o que era negativo se resolve. Então, vai ficar as melhores características que existem no ego, não aquelas coisas bem densas, bem negativas. Entende, pessoal? Então, o trabalho da espiritualidade é para isso, pessoal. E é um conjunto, psicólogo, psicanalista, todo mundo aí está fazendo o trabalho da espiritualidade. Alguns sabem, mas outros estão aí. Pensa que psicologia é uma coisa diferente da espiritualidade. Aí ele, quando fala em espiritual, a religião. A religião Não, não necessariamente. Entende, pessoal? Esse é um engano que está aí, tanto no meio das faculdades que dá psicologia, psicanálise, existe essa nuvem negra aí, e no meio da espiritualidade também, pessoal, como um todo, né? No meio dos evangélicos, nem se falam, né? Aí ele fala, essa escolha se torna disponível a partir do momento em que você tem a clara noção de que você não é o ego. Então você precisa despertar para você saber que você não é esse ego. Então quando você desperta, você percebe. Isso é importante, é por isso que eu venho falando uma vez. Você não é o corpo, você não é o corpo, você é uma consciência. Eu venho falando aqui nos meus vídeos há muito tempo, para que alguma coisa despertasse na sua consciência. Nossa, se eu não sou o corpo, eu sou o quê? Samuel falou que eu não sei. Para despertar você mesmo. Entende? Por isso que eu vinha falando isso. Aí ele fala, aí você pode decidir todas as coisas. Inclusive se seu ego vai ter maior dissolução com o divino. Ou se vai continuar igual. Entende? Quem é você? Você é a consciência. Então você vai ter que tomar decisão. Você não vai ser deixado levado pelo ego, o qual é conhecido na Bíblia ser levado pelo pecado. Entende? Foi o que o apóstolo Paulo experimentou. O pecado que habita em mim. Ele disse, o que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer. Mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. Então, é um pecado que habita em mim. Então, ele estava vendo essas forças, essa energia que vinha desse ego, estava querendo trabalhar contra a alma dele, contra o desejo da alma dele, que a alma dele era divina. Então, ele teve essa luta interna. Então, todos espiritualistas, cristãos, todos esses que querem melhorar, eles têm essa luta interna. Todos. Não tem para onde fugir. Né? Então, tem que trabalhar para você ir melhorando. Aí ele fala, o eu real é a sua porção mais divina. Então, tá vendo? O eu real, que é a sua consciência, sua alma, né? É sua porção mais divina e próxima da sua origem. Então, ela está próxima da sua origem porque a sua origem é divina. Tem muitas pessoas que não sabem disso, pessoal. Aí ele fala, então buscar isso é chegar perto da sua versão divina. Então, você vai chegar perto da sua versão divina, daquele ser que, esse Deus que veio daquela fonte, né? Da fonte criadora, que a gente conhece como Deus, né? É uma parte que veio de lá, que o apóstolo Paulo fala que é o Adão espiritual. Entende, pessoal? Quando a gente vai estudando, vai clareando a nossa mente, entende? É isso que tem que fazer, pessoal. Eu espero que canais
aí que tem condição, tem muita gente, tem dinheiro, né? Tem pessoas ajudando essa pessoa. Mas a pessoa não vai para um estudo desse, pessoal. A internet aqui, aproveitar isso para que pessoas tenham conhecimento, entende? Porque existe interesse também de que quem tem que ouvir é só quem tem, né? Tem isso também, tá certo? Então, ele disse, então buscar isso chega perto da sua versão divina. O autoconhecimento do eu real é a meta. Então, essa é a nossa meta, pessoal. Nós estamos trabalhando na espírito para chegar nessa meta. Entrar em conexão com essa versão divina, porque ela sabe mais coisa, ela tem mais. Então, quando a gente vai fazer isso, ela vai nos ajudar a transcender as energias densas, que está onde? No ego. Aí ele fala, o eu real também é conhecido como Atma, que é conhecido como o quê? Filho de Deus, ou centelha divina, e etc. Né? Espírito Santo. Então, esse eu real é conhecido como esse Atma, que é o quê? Significa você é um filho de Deus, é uma centelha divina, é o Espírito Santo. Entende? Então, a gente vai se voltar para o Espírito Santo, para a centelha divina, para que a gente se torne um filho de Deus, um Atma. Atma, né? É na língua lá no hinduísmo, né? No budismo, né? Entende? Mas é o quê? Quando você se ilumina, aí você se torna um filho de Deus. Porque você está resplandecendo luz, né? Aí ele fala, o ego verte o eu real. Então, o ego se verte do eu real quando acontece isso, que já existe. Então, o eu real já existia antes desse ego, porque esse ego foi construído aqui para você viver essa experiência aqui. Então, o seu eu real já existia. É por isso que a gente já existia com Deus, pessoal. É o que, quando a conversa lá que ele teve com Jeremias, não foi? Foi Jeremias? Foi Jeremias que ele disse: antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci, eu te consagrei e te enviei para as nações, para que faça isso. Então, estava falando para Jeremias, teve que tirar ele do corpo, né? Tirar o verdadeira pessoa, porque ele estava com medo, ele estava no ego, então o medo estava vindo do ego, que ele não queria ir lá falar a mensagem que Deus estava mandando ele falar. Então, tirou ele do corpo e falou: olha, antes do que você nascesse na barriga da sua mãe, eu te conheci e te consagrei, eu enviei você para a barriga da sua mãe para que você faça esse trabalho aí. Mas agora você não está querendo, está com medo aí? Aí o que é que Deus disse? Eu sou contigo, por onde quer que você faça, eu estou contigo, não teme. Foi até que ele falou com Paulo também, né? Paulo, não tenha medo, entre nessa cidade e fale as minhas palavras, porque aí tem pessoas que me pertencem. Foi isso que ele falou a Paulo também. Entende? Aí tem pessoas. Então, não tema, não tenha medo. Então, porque Paulo estava com medo de passar pelaquele caminho, porque tinha pessoas brabas lá, né, pessoal? Poderia. Ele, por isso, eu acho que foi nessa cidade que ele levou 40 chibatadas nas costas, porque ele falou. Mas teve pessoas ali que se converteram, né? Despertaram a consciência, né? Naquela cidade. Porque Deus disse: lá eu tenho pessoas que estão querendo ouvir. Aí ele teve um sonho, o qual estava na Macedônia chamando o homem, chamando para Macedônia: oi, passe aqui, nos ajude aqui com a palavra tal. Aí foi quando ele, Paulo e Silas, foram para essa cidade de Macedônia, né? Entende, pessoal? Então, o Espírito, ele está dirigindo, ele sabe quem é você, verdadeiramente. Ele fala, então é necessário virar a sua percepção para o eu. Então,
A sua consciência tem que virar percepção para o eu real, que já existe antes do ego. Então, por que ele existe? Porque é o seu eu verdadeiro, então ele já existe. O ego só foi criado aqui nessa realidade. E daqui a pouco ele pode deixar de existir. Porque quando você partir aqui e deixar o corpo, ele vai deixar de existir. Quem vai permanecer é seu eu real. Entende, pessoal? Está acontecendo, né? Aí ele fala assim, pode-se ver que você que você pode-se ver que o que é você e o que é o ego. Então você pode ver o que é você verdadeiramente e pode ver o que é o ego. Mas para acontecer isso, você tem que estar o quê, pessoal? Você tem que despertar a consciência, porque quem faz essa análise aqui é interna, quem faz essa análise é a consciência. Se você está dormindo, é por isso que a Matrix quer manter as pessoas dormindo. Dorme, nenê. Dorme, nenê. Né? Que a cuca vai pegar, não é isso? Então, a Matrix está fazendo um beijo balançando você, ó. Dorme, então. Tá criando coisa, tá mandando você ficar com o ego. Até Matrix religiosa também. Aí você tá nesse berço esplêndido aí, né? Tem até no hino nacional, né? Um berço esplêndido, amado Brasil. É isso que está acontecendo, pessoal. Não tem para onde correr. Entende? Aí ele fala, existe duas formas de você enxergar a realidade a partir dos olhos do ego. Então, que está enxergando a partir do ego, então o quê? Estão dormindo. Ou que inevitavelmente levará ao sofrimento a partir que levará ao sofrimento ou a partir dos olhos da consciência. Então, qual os olhos você quer enxergar? Com os olhos do ego ou com os olhos da consciência? Que é o único caminho para a verdadeira felicidade. Então, pessoal, eu falo sempre no meu vídeo, a felicidade você não vai encontrar aí. Aonde está, pessoal? Está nesse caminho, nessa conexão, da conexão com o seu verdadeiro eu, com a sua verdadeira, com o seu ser divino. É aí que está a verdadeira felicidade. É o que ele fala, né, pessoal? Então, pessoal, 1 hora de relógio, meu Deus, eu nem falei a metade, pessoal. E agora? A gente vai continuar na próxima parte, pessoal. Tá certo? Tá vendo? Eu preciso dar uma ênfase, mas as horas passam. Mas daqui a pouco eu volto para a segunda parte. Tá certo, pessoal?